Olá, sejam bem-vindos a este canal onde se fala de comunicação em saúde. Num vídeo anterior falei sobre linguagem clara e dei 3 orientações para usarmos mais a linguagem clara. Uma delas foi o jargão. Neste vídeo, então, vou falar um pouco mais sobre a utilização do jargão em saúde. Vou explicar o que é o jargão com exemplos, por que devemos evitá-lo e como usar menos jargão, pensando principalmente na comunicação com as pessoas que não são da área da saúde. Mais para o final, partilho recursos para vos ajudar a fazer esta mudança. Fiquem por aí. Começo pela história de Richard Feynman, um físico que recebeu um prémio Nobel e que a determinada altura teve que ler um ensaio de um sociólogo para preparar uma reunião. Ao ler esse ensaio, começou a ter grandes dificuldades em compreender o que lá estava escrito, ao ponto de colocar em causa a sua própria capacidade de compreender aquelas informações. Mas não desistiu. Leu frase a frase as vezes que fossem necessárias até compreender o significado de cada frase e assim tirar o significado de todo o texto. Não tardou a descobrir que as frases tinham um significado bastante simples, mas estavam escritas de forma muito complexa. Um exemplo de uma dessas frases é a seguinte: o elemento individual da comunidade social muitas vezes recebe informação através de canais visuais e simbólicos. Esta frase pode ser dita com 3 palavras apenas. As pessoas leem. Expressões como elemento individual da comunidade social ou canais visuais e simbólicos são expressões técnicas que não usamos no nosso dia-a-dia. Estão nos textos de sociologia, neste caso, mas não estão na comunicação oral do cidadão comum. A estas palavras chamamos jargão. O jargão é a linguagem específica utilizada por setores profissionais ou sociais. Todas as áreas têm o seu jargão técnico. A área da saúde é especialmente rica nessas palavras. E para simplificar, podemos dividir o jargão usado em saúde em jargão técnico ou científico e o jargão linguístico. O jargão linguístico são palavras que dão um ar mais inteligente ao discurso, tornam-no mais formal, mas também mais difícil de entender. Podem ser expressões abstratas, palavras noutras línguas, expressões redundantes, só para dar alguns exemplos. O jargão médico são palavras de índole técnica e científica da área da saúde. Podem ser nomes de doenças, sintomas, procedimentos, tratamentos, etc. Aqui incluímos também os acrónimos e as siglas. Reparem nesta frase que faz parte de um texto que é dirigido ao cidadão. Quando se fala em cuidados paliativos, estamos a pressupor uma resposta ativa aos problemas decorrentes da doença prolongada, incurável e progressiva, na tentativa de prevenir o sofrimento que a doença gera. Aqui há muito para fazer. Talvez possamos antes dizer desta forma: os cuidados paliativos aumentam o bem-estar e conforto da pessoa com cancro. Sendo que é importante garantir que já foi explicado o significado de cuidados paliativos. Não podemos assumir que todas as pessoas sabem o que são cuidados paliativos. Esse é que é o erro. Muitas pessoas ouvem esta expressão e pensam logo em final de vida, o que nem sempre é o caso. O jargão é uma barreira na comunicação. É como se 2 pessoas estivessem a falar 2 línguas diferentes, o português comum e o medicalês. E quando 2 pessoas falam 2 línguas diferentes, não se entendem. Em saúde, isso pode significar que a pessoa pode não ficar esclarecida quanto ao diagnóstico ou aos procedimentos que tem que seguir, pode não cumprir a terapêutica, não seguir as recomendações, etc. Depois é importante também lembrar que a informação técnica mais científica dificulta muito o acesso e compreensão da informação, principalmente pelas pessoas que têm menos literacia em saúde. E sabemos que estas pessoas já acumulam outras vulnerabilidades que prejudicam a sua saúde. Por exemplo, sabemos que pessoas com menos literacia em saúde usam mais os serviços de saúde, têm maior prevalência de doenças crónicas, por isso é particularmente importante fornecer informação clara e prática a estas pessoas. Quando recebemos informação que tem muito jargão, rapidamente ficamos confusos, perdemos o interesse, ficamos mal informados. E quando essa informação é dada de forma oral, há um risco acrescido, há um problema acrescido. É que nós podemos ouvir só uma vez.
Quando é informação escrita, podemos ler e reler, mas não podemos assumir que todas as pessoas vão ser como Richard Feynman, que vão ler as vezes necessárias até compreenderem a informação. Isso não vai acontecer. Se a informação não está clara e simples, adequada à população, vamos perder a oportunidade de fazer a diferença na vida daquela pessoa naquele momento. Há um vídeo publicitário que retrata o problema da linguagem confusa. Vou colocar aqui um excerto e, se quiserem ver o vídeo completo, está o link na descrição. I'm going to start with some balayage clip-ins, then razor cut up to a blunt angled lob. I'm dead. I'm back. It's going to be everything. What? He's gonna make your hair long, then cut it short to make it big. Oh, okay. What's the strongman? It's a pea protein gluten-free pate. It's a burrito filled with plants pretending to be meat. Sem informação simples, clara e relevante, não conseguimos tomar decisões verdadeiramente informadas, o que é particularmente importante na área da saúde. Então vamos ver como diminuir o uso de jargão em saúde. Para facilitar a vida de quem precisa de compreender a informação de saúde, comece por se perguntar: será que eu uso muito jargão? O profissional de saúde está tão habituado a utilizar estes termos técnicos, expressões médicas, que perde um pouco a perspectiva de quem está do lado de lá e não é da área da saúde. Há vários estudos que falam sobre este desencontro de linguagem e de como o profissional de saúde nem sempre se apercebe de quem está a receber a informação não está a compreender totalmente. Neste trabalho, por exemplo, a maior parte dos doentes não sabia que expressões como o tumor progrediu ou os nódulos linfáticos estão positivos eram de facto más notícias. Resultados positivos, na prática, podem ser maus. E o contrário pode também acontecer. Quando vem um resultado negativo, isso pode ser bom. E isto confunde as pessoas, enquanto que o profissional está muito habituado a este raciocínio e não se dá conta que quem está de fora interpreta de maneira diferente e, neste caso, até contrária. Então, a primeira etapa é tomarmos consciência deste desencontro de linguagem. A segunda etapa é decidirmos, a cada momento, se é necessário utilizar aquela palavra ou expressão ou se isso só vai confundir a pessoa. Será razoável pensarmos que não conseguimos eliminar todo o jargão em saúde, mas podemos, caso a caso, perceber se uma expressão é favorável, se aquela pessoa precisa de compreender aquele termo ou se apenas vamos estar a baralhar e a atrapalhar a compreensão de toda a informação. É importante tomar esta decisão de forma consciente para não usar a terminologia técnica pela mera força do hábito. No fundo é disso que estamos a falar, quebrar o hábito de utilizar o jargão. A alternativa ao jargão são as palavras comuns, que são aquelas que tendemos a usar mais no nosso dia-a-dia. São mais curtas, mais concretas, usamos quando falamos com um familiar, com os vizinhos, com os amigos. Usar palavras simples para substituir ou descrever um conceito científico não é tarefa fácil. Por isso, várias instituições desenvolveram dicionários de linguagem clara, onde colocam o termo médico e a sua alternativa simples ou explicação simples. São propostas, não são as únicas alternativas possíveis, mas ajudam, sem dúvida, a mudar um pouco a forma de pensar. Porque o profissional de saúde é alguém que pensa de uma forma científica, mas fala de forma simples. Estes dicionários ajudam-nos a fazer isso. Por exemplo, o Centro para o Controlo e Prevenção de Doenças nos Estados Unidos tem um recurso deste tipo que está disponível há mais de 7 anos. É o Everyday Words for Public Health Communication e existe em PDF e em website. Em 2022, a Agência Europeia do Medicamento, a EMA, que chegou um bocadinho mais tarde à festa da linguagem clara, lançou uma ferramenta semelhante, é o Medical Terms Simplifier. É uma lista bastante extensa de termos relacionados com a área médica e do medicamento, e este só existe em PDF. Os links estão na descrição. Para concluir, uma ideia importante a reter. Uma coisa é nós disponibilizarmos a informação e outra é essa informação ser bem compreendida por quem está do outro lado. No caso da saúde, a responsabilidade de fornecer informação simples, clara, prática, está do lado do profissional de saúde ou da instituição de saúde. E para honrar esta responsabilidade, uma estratégia importante é diminuirmos a quantidade de jargão. Para tal, comecem por perceber se usam muito jargão na comunicação escrita ou oral,
Decidam caso a caso que termos têm mesmo que usar e quais são desnecessários e privilegiem as palavras conhecidas pelo público em geral, que são as palavras que usamos no dia a dia. Se querem saber mais sobre este assunto, eu estou a preparar um e-book sobre jargão em saúde que vai ter mais estratégias e que devo finalizar daqui a 2 ou 3 meses. Para receberem a informação de que está pronto, subscrevam a minha newsletter, a Vitamina C. Obrigada por estarem desse lado, deixem um gosto, subscrevam o canal e partilhem o vídeo com quem quer melhorar a comunicação em saúde. Até ao próximo vídeo.